Meditações em Mateus. Hoje o nosso texto, de devoção está no capítulo 17, verso de 1 a 13. Mateus 17, de 1 a 13, diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa o envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizeis, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, Pai. Que nessa manhã nosso coração esteja aberto, Senhor, para sermos cada dia mais transformados, para ouvirmos a respeito do Teu Filho Jesus e nos maravilharmos, ó Pai, com a Sua majestade, ó Deus. Eu peço que o Senhor transforme as nossas vidas, ó Pai, e nos dê capacidade de ouvirmos e entendermos a Tua voz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Primeiro, confesso aos irmãos que essa passagem da transfiguração é uma passagem que, para mim, era um tanto quanto misteriosa. Havia lido por diversas vezes, mas sempre me perguntava o porquê, o para quê dessas coisas. Parecia que me faltava ainda motivos maiores de devoção. E cada vez que eu ouço uma mensagem a respeito dessa passagem, aprendo um pouco mais, é um passo a mais que eu dou para entender. E nesse devocional, penso que o autor me ajudou muito, a elevar a devoção com relação a essa passagem. E espero que os irmãos assim também, que aconteça isso também com os irmãos. E para podermos entender um pouco mais desses versos, o autor sugere que a gente pense no contexto que antecedeu essa transfiguração. Eu não estava presente, mas acredito que no devocional anterior tenha sido falado ainda sobre o capítulo 16 de Mateus, onde Jesus fala sobre a sua morte. Ele comunica a morte aos seus discípulos, ele fala em seguida sobre cada um carregar a sua cruz. Isso pode ter trazido um certo sentimento de tristeza. Eu imagino que se nós estivéssemos presentes ali naquele momento com Jesus e ouvíssemos sobre morte, isso soaria um pouco pesado. Então, dá a entender que havia um contexto de tristeza por parte dos discípulos. Eles carregavam esse sentimento. Só que em seguida, esse capítulo 17, ele vem para mostrar um Cristo diferente. Não aquele mais que morreria, mas também aquele que tem uma majestade, um Cristo majestoso.
e o autor ele pede que pensamos nesse sentido, né? A tristeza que estava presente no capítulo 16, ela vem carregada de alegria com o fato da transfiguração. Então, quero falar sobre 3 pontos aqui. O primeiro dos pontos diz que esses versos trazem uma clara demonstração da glória com que Cristo e o seu povo aparecerão quando ele vier pela segunda vez. E eu pergunto aos irmãos, você já se imaginou nesse momento? Não se você imaginou o retorno de Cristo, mas se você se imaginou participando disso. Você se vê nesse dia glorioso, né? Nesse dia majestoso, celestial. Você se vê fazendo parte desse momento da glória do Senhor Jesus? Ou até mesmo como será o céu? Os irmãos já pararam para pensar sobre isso? Uma certa vez, o pastor Daniel Bento, quando eu era da Prudentina, ele estava pregando em Apocalipse e ele trouxe essa reflexão, porque às vezes nós vemos filmes, né, TV, a gente tem uma imagem do céu, talvez aquele local silencioso, sem cor, vazio, sem brilho, talvez até a gente como Gasparzinho, não sei, e ele disse que nós não devemos pensar dessa maneira. Devemos pensar o céu um local vivo, cheio de cor, cheio de brilho, cheio da mensagem de Deus, com muito barulho, e imagino que num bom sentido, não nesse barulho ensurdecedor, mas um barulho harmonioso, de canto, de vibração. É assim que a gente tem que pensar o céu, e é dessa maneira que essa passagem da transfiguração, ela mostra Cristo, né? Um Cristo transfigurado, resplandecente. O propósito dessa visão era encorajar os discípulos, dando um vislumbre das coisas boas que ainda teriam lugar. E esse relato te encoraja a pensar sobre o céu, pensar sobre as coisas vindouras, te encoraja na caminhada cristã. Nós não estávamos lá junto com os discípulos vendo essa transfiguração. Eles foram testemunhas, mas nós podemos imaginar, né? Temos uma mente fértil, podemos imaginar como foi essa situação. No verso 2 diz: o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Esse acontecimento teve a finalidade de proporcionar aos discípulos, e no caso aqui nós, como discípulos de Cristo, alguma ideia da majestade com que o Senhor Jesus aparecerá nesse mundo quando vier pela segunda vez, juntamente com todos os seus santos, incluindo nós, a saber, com todos nós que cremos nele. Uma beira do véu foi erguida a fim de mostrar aos discípulos a verdadeira dignidade do seu Senhor e Mestre. Então, se eles estavam apenas com aquela visão de Cristo sofredor, embora ele sofreu na cruz, mas ele também é um rei majestoso. Foi dessa maneira que os seus discípulos puderam entender que se Jesus não havia aparecido neste mundo com a figura majestosa de um rei, isso era porque ainda não era a hora. Então, naquele momento, Cristo falava sobre a sua morte, mas nós sabemos, nós aqui nessa congregação temos a certeza que ele voltará como um rei majestoso. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16, Pedro diz: nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós não vimos o que eles viram, mas sabemos que ele é rei. Ainda o veremos assim. Temos uma forte tendência em nos esquecermos disso. Há poucas indicações de sua majestade no mundo presente. É só darmos uma olhada ao nosso redor. Poucas coisas indicam sobre a majestade de Cristo. Nós olhamos para a natureza, como a Bíblia nos diz, e sabemos que há um Criador. Mas, ao mesmo tempo, nós olhamos tanta miséria, assaltos, doenças, perseguições, guerras, todo tipo de pecado,
e isso nada mostra a respeito da majestade de Cristo, mas essa passagem da transfiguração nos convida a olharmos a majestade do Senhor Jesus. Porquanto ainda não vemos que todas as coisas estão postas sobre os pés do nosso Senhor Jesus. Até muitas vezes o mundo tenta nos questionar se tarda a sua vinda, ou até mesmo, será que Jesus realmente vem? Será que essa promessa se cumprirá? Nós temos a certeza que sim. Por toda parte abunda o pecado, a incredulidade e a superstição. Na prática, milhares de pessoas estão dizendo, na nossa realidade, no nosso dia a dia, que elas não querem o reinado de Jesus sobre elas. Lucas 19, verso 14, é o que Jesus diz em sua parábola: não queremos que este reine sobre nós. É o que nos ensina Cristo. Também ainda não se manifestou como tornarão as pessoas que fazem parte do povo de Cristo. O sofrimento do cristão, nós temos convicção disso, porque sofremos nesse mundo cheio de pecado. Todos os irmãos aqui provavelmente têm testemunho de algum motivo que sofreu por conta de Cristo. Mas há poucos sinais de como será a nossa futura recompensa. Para Jesus e para todos quantos nele confiam, está reservada uma glória tão intensa como o coração humano não é agora ainda capaz de compreender. Por mais que nós devamos nos alegrar e pensar a respeito das coisas vindouras, das coisas celestiais, o nosso coração e nossa mente ainda não está capacitada para ter um entendimento completo dessa glória. Mas Pedro, Tiago e João foram testemunhas. Podemos confiar naquilo que foi testemunhado por eles. Nós imaginamos, eles viram um deslumbre de Cristo. E é justamente esse um dos pontos que o autor ele nos incentiva, para que a gente possa imaginar, nos alegrarmos, idealizando como foi esse momento de majestoso de Cristo, como será esse momento que faremos parte da sua segunda vinda, desse momento de glória e majestade que está reservada. E assim, qual o objetivo? Nos fortalecermos nossa fé. O segundo ponto que o autor ele apresenta, ele diz que aqui nesse texto encontramos uma prova da ressurreição do corpo e da vida que há depois da morte física. Somos informados que Moisés e Elias apareceram ao lado de Cristo de forma visível e gloriosa. Eles foram vistos como corpos físicos, foram ouvidos a dialogar com o Senhor Jesus. Entre Moisés e Cristo há uma diferença de quase 1.500 anos. Entre Elias e Cristo, de aproximadamente 900 anos, mas eles foram vistos por Pedro, Tiago e João. Não foi um sonho, nem foi uma visão. Eles estavam presentes nesse momento. Isso é uma prova de que a alma é eterna, a vida após a morte. O que fazemos com os nossos mortos? Primeiramente, é normal que a gente se lamente. Choramos, pranteamos, enterramos esse morto, depois ele volta ao pó e nos esquecemos de que a nossa alma ela é eterna. Nós nos esquecemos da eternidade. Aqui um dia, todos os irmãos presentes, nós seremos separados pela morte, provavelmente em algum momento. Se Cristo não voltar até lá, a morte nos separará. E isso não pode soar aos nossos ouvidos como se acabasse por aqui, como se fosse o fim. A nossa alma é eterna e nós um dia estaremos todos juntos novamente na presença e no reino de Deus. Nós voltaremos a viver
Não nos esqueçamos disso, apesar da Bíblia nos anunciar isso constantemente. Nesse relato da transfiguração de Jesus, nos deparamos com a evidência de que os mortos realmente ressuscitarão algum dia. Embora nem Moisés e Elias houvessem ainda recebido o corpo da ressurreição, que há de ocorrer no último dia, mas eles apareceram em um estado celestial, uma visão da glória futura. Encontramos dois homens que reapareceram na terra, embora já se tivessem passado séculos que estavam separados da terra dos viventes. Nisso há esperança. E aqui há um convite, de nós nos alegrarmos e esperarmos, na eternidade das nossas almas. A morte nos separará, mas a ressurreição nos unirá novamente. Todos aqueles que já viveram nesse mundo serão novamente chamados à vida, a fim de prestarem contas de tudo o que fizeram. Esperança para os salvos, um desastre para aqueles que nunca confiaram na justiça de Cristo. E eu pergunto aos irmãos, você crê nisso? Você crê que um dia estará diante, de Cristo, a sua segunda vinda, participará desse momento? E você estará de pé diante de Cristo? Por qual motivo? Quem que te inocentará dos seus pecados? Quem que te aliviará dessa culpa? Confie em Cristo e tenha o perdão dos seus pecados. Nenhum homem, nenhum sequer faltará nesse dia. Às vezes a gente passa diante de multidões, na sua vida corrida, desde o homem mais simples até o homem mais poderoso dos nossos dias, não sei quem é o Trump, Putin, não importa quem seja, desde o menor até o maior, todos eles um dia estarão reunidos, comparecerão diante do tribunal de Cristo, inclusive todos nós aqui, membros dessa congregação. Não existe tal coisa como o aniquilamento. Existe uma crença religiosa por parte de alguns movimentos cristãos que diz que a alma do ímpio um dia será destruída, ela não existirá mais, numa tentativa de colocar como se Deus, ao punir o ímpio, fosse alguém maldoso. Mas essa ideia de aniquilacionismo, ela não é verdadeira. A alma de todos os homens, ela é eterna. Ou uma tentativa de que nos convencer de que a vida, ela é aqui e agora. Devemos viver o presente. E, de fato, nós devemos viver o presente para a glória de Deus. Tudo que nós, enquanto cristãos, viermos a fazer, que seja o melhor possível para a glória de Deus, mas nós não devemos nos esquecer de que essa vida é passageira. Esse mundo tem um fim, tem um limite, não é isso que importa, o que importa é o reino de Deus. Todos quantos chegam a dormir em Cristo serão encontrados perfeitamente seguros, patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, até o mais humilde servo de Deus dos nossos dias, dessa congregação, da Terceira Igreja Batista, todos quanto repousarem em Cristo estarão seguros eternamente. Em Lucas, capítulo 20, verso 38, diz: ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Os espíritos dos mortos estão vivos. É até engraçado falar isso, O espírito dos mortos estão vivos, tanto quanto nós mesmos estamos vivos, e aparecerão de novo em corpos glorificados, tão certamente quanto Moisés e Elias apareceram no monte da transfiguração. Há uma tentativa desse mundo de nos cativar, de trazer o nosso coração para as coisas terrenas, mas que Deus nos livre disso. Nosso coração tem que estar nas coisas celestiais. Existe uma ressurreição, e homens maus, ímpios, devem tremer. Existe uma ressurreição, e homens salvos, perdoados, devem se alegrar.
creia na ressurreição e se alegre em Cristo. Terceiro e último ponto, nessa passagem encontramos um testemunho da infinita superioridade de Cristo sobre todos os homens. Essa superioridade de Cristo sobre todos os homens, sobre todos nós, isso foi dito pelaquela voz vinda dos céus. No verso 5, diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Um pouco antes de ouvir essa voz, Pedro talvez estava meio, espantado com tudo que estava vendo, admirado. Ele propôs que fosse construído 3 tendas ali, uma para Moisés, outra para Elias e outra para Jesus, para que eles ficassem ali, numa tentativa, talvez, ele pensava que esses homens fossem todos iguais, de que Jesus estava no mesmo nível de Moisés e de Elias, mas essa voz dita, da nuvem, ela disse que não. Essa voz disse a respeito de Cristo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Esse pensamento de Pedro, ele foi frustrado. Essa passagem que nós lemos, ela não diz respeito a Moisés, nem a Elias, nem aos discípulos. Ela é sobre Cristo, é sobre a majestade de Cristo, não sobre os demais. Pedro nem havia terminado de sua fala e uma nuvem cobriu Moisés e Elias. Eles saíram de cena e não puderam mais ser vistos. Em seguida, ele ouviu as mesmas palavras que João Batista ouviu a respeito de Cristo, que Cristo era o Filho amado do Pai. Cristo é superior a Moisés, ele é superior a Elias. E o que isso nos diz? O que isso nos representa? Moisés representa a lei, Elias nos representa os profetas. Cristo é superior a isso. O evento não se tratava deles, mas de Cristo. A lei e os profetas dão testemunho de Cristo. Elas apontam para Cristo. É tudo sobre Ele e para Ele. Lucas 9, verso 31, diz: os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. O que Moisés, Elias e Jesus conversavam ali? Sobre a partida de Cristo, do grego Êxodos, que se referia à morte do Senhor Jesus. A transfiguração, ela aponta para Cristo, a sua grandiosa obra da salvação. Ela dá um vislumbre majestoso. A voz ouvida pelos discípulos mostrava que havia alguém infinitamente superior a Moisés e Elias. Cristo é muito maior do que qualquer um deles. Ele é o maior do que qualquer um de nós. Ele é o cumprimento da lei. Ele é o verdadeiro profeta. Deuteronômio 18:15 diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirá. Cristo é o profeta que devemos ouvir. Pedro e os demais discípulos ali presentes precisavam saber que, quanto à natureza, à dignidade e ao ofício, eles estão muito abaixo do Senhor Jesus. Cristo é a raiz, mas eles foram apenas os ramos. Cristo é o Senhor, mas eles foram apenas os servos. Quando nós paramos para pensar, se temos algo de bom em nós, aqui nessa igreja, se nós temos fé, ela foi concedida por Cristo. Se temos amor, se temos boas obras, se temos justiça, algum senso de justiça, se temos algum senso de bondade, ela não é proveniente do nosso coração, ela vem de Deus. A bondade deles era derivada, mas a de Cristo era original. Moisés e os profetas, como homens santos, merecem honra, mas se desejamos a salvação, devemos ter unicamente a Cristo como mestre. A ele ouvi. Nossa natureza humana tende a ouvir homens, bispos, padres, diáconos, pastores, cardeais, pregadores, enfim. E muitas vezes colocamos esses homens em posições que Deus não deseja. Como saber então se podemos ouvir o que o pastor Ciro, que o pastor Tiago, ou qualquer um de nós tem algo válido a dizer? A questão é, aquilo que dizemos diz respeito à majestade de Deus,
a bondade de Deus, o amor de Deus, ou será que vem com mentiras a respeito de nós mesmos, né? E aí nós temos esse crivo da avaliação. Se ela exalta a Deus, ou vou ouvir esse homem. Se ela exalta o homem, não devo ouvir. Lembremos-nos, os melhores homens não passam de homens, mesmo em seus melhores momentos. Todos são meros pecadores que precisam de salvação. Somente Jesus é o Filho a quem o Pai tem verdadeiro prazer. Tenhamos a certeza de que estamos ouvindo a sua voz, a voz do Evangelho. A essência da religião que salva consiste nisso, ouvir a Cristo. Vamos orar para encerrar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós cremos que será majestosa, ó Pai, a glória da sua segunda vinda, ó Deus. Nós queremos nos alegrar com a ressurreição dos mortos, com a eternidade das nossas almas, ó Pai, que possamos meditar a respeito dessas coisas, ó Deus, e mais ainda em saber que o Senhor Jesus, teu Filho, é superior a tudo, Pai. Tudo está debaixo dos seus pés, ó Deus. Que sejamos servos fiéis, que possamos espalhar essa mensagem de salvação àqueles que necessitam, ó Pai. Nos dê essa graça, esse poder, ó Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Devolvo a palavra ao pastor Tiago.